Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa e maravilhosa paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. É com muita alegria que eu estou de volta. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Estou de volta para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu falei num vídeo anterior, falei um pouco sobre a grande tribulação, falei um pouco sobre o anticristo. Eu quero voltar um pouco nesse assunto lendo uma palavra de Deus no livro de Naum, no capítulo 1. Mas, antes de ler esse texto da palavra do Senhor, eu quero te convidar para você fazer parte do canal A Voz da Bíblia. Quero pedir para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. É uma honra muito grande ter você comigo. Eu tenho me dedicado a trazer a palavra do Senhor com muito temor e tremor. E eu conto com a sua contribuição, com a sua cooperação na divulgação do vídeo ou dos vídeos, para que as pessoas possam alcançar e também participar e ouvir a gloriosa palavra do Senhor, e muitas pessoas entenderem o que o futuro nos revela, o que a Bíblia nos revela a respeito do futuro, digo melhor, para nós entendermos o que está por vir nos últimos tempos. Nós sabemos que o mundo está se organizando para os dias finais e para a manifestação do anticristo, do homem do pecado. Sabemos que resta pouco tempo para nós e nós precisamos entender e nos dedicar a ensinar aqueles que não sabem, para que eles fiquem atentos, para que quando o anticristo se levantar, aqueles que estiverem vivos, que faz parte do povo de Deus, poderão ser orientados pelas duas testemunhas, e se ele já entende o que vai acontecer, já está ciente do que vai acontecer, ele já vai ter mais facilidade de deixar os grandes centros e procurar os lugares desérticos, para que possa ser sustentado por Deus por 1260 dias ou por 42 meses, no período da grande tribulação. Naum, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim, vamos ler a partir do verso 1, oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso, aleluia, o Senhor realmente é um Deus zeloso, mas Ele também é vingador, Ele é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Nós sabemos que o Senhor, a Bíblia está falando que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira, e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus está, nesta época em que estamos vivendo, durante a história da igreja, durante a história do mundo, nesses 6 milênios que estão terminando, para entrar o 7º, que é o sábado de Deus, que é o dia de descanso da terra, de 1000 anos, que é o dia do governo em que Cristo vai reinar sobre a terra. O dia aqui, eu quero dizer, eu estou falando de milênios. Deus fez a terra em 6 dias, descansou no 7º. Nós estamos no 6º milênio, no 6º dia profético, que vai entrar o 7º dia, que é o milênio,
que é o descanso da terra e o descanso daqueles que restarem das nações restantes, e também a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos, nesse dia sabático de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. E Deus, Ele guarda, o Senhor, Ele toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira dele contra os seus inimigos. Essa ira, ela vai ser derramada no final da tribulação, no período da grande tribulação. Ele vai começar a derramar as primeiras taças, que é as taças do 7 flagelos de Deus. Nesta época, é claro, que o anticristo já tem se levantado, mas eu quero ler esse texto para nós entender o que eu quero falar a respeito desta revelação profética. Nós vemos aqui: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem vai parar diante de Deus no dia da vinda dele, no dia da sua ira? Quem parará? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Está falando aqui da ira de Deus no final da grande tribulação. A sua cólera se derrama como fogo, é fogo consumidor, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Aqui é a tribulação, angústia de Jacó, que vai acontecer no período da grande tribulação. Agora a ira de Deus vai acontecer, a ira mesmo de Deus, profetizada pelos profetas, vai acontecer quando terminar a grande tribulação, quando ele for derramar a 7ª taça. A 7ª taça. A última taça é a ira de Deus. A última taça. As outras, ela já faz parte da ira, mas ela vai acontecer no período da grande tribulação. E no final da grande tribulação, ele vai derramar a última taça. E na última taça, meus irmãos, aí é a ira de Deus. A ira contra o anticristo, contra o reino da besta, contra todo tipo de pecado, imundícia e desobediência dos seres humanos que têm rejeitado as profecias, a gloriosa palavra do Senhor que está sendo anunciada pelos seus servos e pelos seus santos nesse período de 2000 anos, que já está terminando, para entrar o último dia, que é o 3º milênio. Por que eu disse os últimos 2000 anos? Porque já se passaram 4 milênios até Cristo. Cristo nasceu no 4º milênio, e aí veio do final do 4º milênio para o 5º, Jesus nasceu. Já se passou 2000, já está terminando os 2000 anos, né? No calendário judaico já está terminando os 2000 anos, ainda não terminou totalmente, mas já está perto. No calendário do gentio já se passa mais de 2000 anos que Cristo morreu. Tem um erro de calendário aí, de conta de matemática, nós entendemos isso, mas não é esse o assunto que eu quero falar agora. O que importa é que quando terminar os 2000 anos, aí entra o 3º mil ano, que é o ano que seria o 7º milênio depois dos 6.000 anos da história da humanidade na Terra. Então nós vemos, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Aqui é onde fala da angústia de Jacó, do sofrimento
do povo de Deus. E quem são o povo de Deus? É o Israel de Deus que está esparramado em todo o mundo. É os gentios que foram revelados por Deus, pelo próprio Deus, entendeu? Pelo próprio Cristo, que disse para Ananias que ele ia enviar Paulo, que Paulo ia sofrer por causa do nome dele, mas era o vaso escolhido para levar o evangelho a todos os gentios. E quem são esses gentios? Quem são os gentios? Muitos crentes não sabem, muitos crentes da nossa época não sabem por falta de estudar a palavra do Senhor. Os gentios são os israelitas dispersos, a casa de Efraim misturada com as outras tribos de Israel, que foi lançado no meio das nações, que se viraram gentios, né? Porque Judá e Benjamim ficou lá no Oriente Médio, que são os judeus, e o resto foi para as nações. E na mistura com nações, eles se tornaram gentios de primeiro grau, né? Juntamente com os outros gentios de segundo grau, que são os outros descendentes de Cã e de Jafé, né? E os ismaelitas, os edomitas e outras nações que ficaram no mundo, que se misturaram, os gentios, a casa de Israel, juntamente com Efraim, que também se transformou em casa de Israel. Por isso que a Bíblia fala casa de Judá e casa de Efraim, ou casa de Judá ou casa de Israel. Então quer dizer, esse povo, que são os gentios de primeiro grau, os israelitas dispersos. Eu estou falando isso para os irmãos entender, porque tem gente que pensa que gentio é só pessoas que não fazem parte de Israel. Não, os gentios, os judeus, ou digo melhor, os israelitas dispersos, também são gentios hoje no meio das nações, está entendendo? São gentios. Agora, o Israel como Estado está lá no Oriente Médio, e Judá e Benjamim, que são judeus. Tanto que Benjamim também é considerado como judeu, porque ficou junto com Judá na divisão do reino. Eu já falei isso em alguns vídeos meus. Se você fazer parte do meu canal e pesquisar, você vai entender essas coisas com mais precisão. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu quero resumir o vídeo já daqui um pouco, falando sobre o anticristo, o filho de Belial. Agora eu vou continuar aqui. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia para as pessoas que faz parte da igreja, que vão viver a grande tribulação, que vão ouvir, pessoas também que vão ouvir a pregação das duas testemunhas, que vão aceitar a Cristo como Salvador, que vai ser conduzido pelas duas testemunhas para irem para os desertos, para os lugares longínquos, fora do olho da serpente, do sistema globalizado da besta, né? Eles vão ser lançados. Deus vai começar já nos toques de trombeta, na primeira metade da semana, já vai começar a destruir com o sistema globalizado da besta, e o sistema tecnológico não vai ter a precisão que está tendo agora, que vai ter e que vai ter até no período do derramamento das primeiras taças e dos toques das primeiras trombetas, porque Deus vai destruir o sistema para que o povo de Deus que estão nos desertos não seja encontrado, não seja rastreado pelo sistema mundial globalizado, o sistema tecnológico que vai ser usado pelo anticristo, por Satanás, a antiga serpente, para governar o mundo durante 7 anos. O reino dele é muito curto, é um reino de 7 anos. O chifre pequeno de Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12, que vai se levantar do meio, da terra, das nações, lá da terra do Oriente Médio, vai se levantar do meio. O meio vai se levantar do meio da terra, que é o Oriente Médio, do meio das nações do Oriente Médio, vai se levantar do meio, porque o anticristo, a Bíblia dá até o endereço dele. Ele é de uma cidade chamada Mossul, no Iraque, que o Iraque atual de hoje, ele é a antiga Síria. Eu não estou falando aqui da Síria hoje lá, como país que faz divisa com Israel. Eu estou falando da antiga Síria do rei Hammurabi,
do rei Hammurabi, entendeu? Se você for estudioso, você já sabe quem é o rei Hammurabi. Se você não sabe, pesquisa, que você vai ver. Antigamente o rei Hammurabi, ele estava na antiga Assíria, o império dele era lá. Então nós sabemos que naquela época existia tinha um amontoado de vilarejos, de lugarejos, na beira do rio Tigre. Hoje existe uma grande cidade que se destaca nessa região, chamada Mussum, é o endereço do anticristo. Ele é dessa cidade, ele é um muçulmano, que tem origem no Iraque, da antiga Síria, que vai se levantar no meio das nações, como no meio dos reinos das nações, da terra, com o chifre pequeno, lá do livro de Daniel, que brota no meio dos outros chifres, entendeu? A besta de 7 cabeças e 10 chifres. Quando fala 7 cabeças, está falando de 7 regiões, 7 cidades, 7 reinos, que vai se levantar junto com lá no Oriente Médio, que o anticristo o chifre pequeno, que é um reino pequeno, vai se levantar no meio desses 7, entendeu? Que ele vai fazer parte também da 7ª cabeça da besta, que é o 8º reino e último reino que vai reinar na era da humanidade, antes do reino milenial de Cristo. Então nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar, ele é da cidade do sul, ele vai governar, começar pela Turquia. Só que a Bíblia fala que ele vai fazer aliança com muitos. Ele vai fazer aliança com os países ali em volta, Turquia. Ele vai fazer aliança com vários países ali da terra, a terra Oriente Médio. Eu já cansei de falar com vocês. Primeiramente vai fazer aliança com ele, porque na primeira metade da semana, que é a última semana de anos, na primeira metade da semana de anos, que já é os 7 anos, que muitas pessoas entendem que é a grande tribulação, apesar que a grande tribulação ela vai ser a última metade da semana de anos, já para terminar a semana, 3 anos e meio, último da semana de ano, é que o anticristo vai se levantar totalmente, vai se revelar como anticristo. Só que a articulação do anticristo vai começar já no começo da semana de anos, é claro. Não tem como ele se levantar já imediatamente no meio da semana e já governar o mundo. Não, ele vai estar articulando no meio da região, da terra, do Oriente Médio. Ele vai estar conversando com o povo judeu, vai estar conversando com os árabes, de um modo geral, vai estar conversando com esses países que existem lá hoje, entendeu? E nesse período da primeira metade da semana, os 10 reis vão se levantar no mundo. Os 10 reis que simbolizam os 10 chifres da besta, os 10 chifres da besta do mar. A besta do mar quer dizer todo reino organizado, toda a organização mundial, toda a mistura de povos e nações, pecaminosa, idólatra, adúltera, afeminada, que planta, edifica, colhe, casa, dão-se em casamento, esses são o reino da besta, e o anticristo vai se levantar da terra para reinar para a terra, e também para o reino da besta, que vão se unificar. Ele vai fazer aliança com muito, até com Israel. Ele vai invadir o santo do santo. Ele vai para a terra formosa, lá onde está Jerusalém, e ele vai fazer aliança com os judeus vão cair de gaiato, porque os judeus esperam um homem que resolva o problema deles politicamente, está entendendo? Eles esperam o Messias, que já veio, e vai vir somente no final da grande tribulação, mas eles esperam o Messias para resolver o problema deles político, para derrubar o mundo, todos os impérios do mundo, e governar
somente com eles. Eles nem acreditam que os cristãos de hoje fazem parte do Israel disperso, que estão sendo chamados pelo poder do Evangelho de Cristo, e não acredita que Cristo, que veio, morreu na cruz, ressuscitou e mandou os apóstolos continuar a pregação e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não acredita que Jesus foi o Messias, que foi enviado, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e mandou os discípulos dar continuidade no seu ministério, começando a pregação em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou aí diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas já deu para não entender mais ou menos. Então, o anticristo vai articular na primeira metade da semana, na última metade da semana, quando estiver entrando a última metade da semana, que é o último 3 anos e meio futuro, ele vai se revelar como rei do mundo. Mas quando ele se revelar como governador do mundo, já está tudo articulado, tudo pronto. A cabeça dos 10 reis já está preparada para passar o poder para ele. Essa é a verdade, entendeu? Porque ele não vai conseguir fazer isso em um período muito curto, não dá tempo. O espírito do anticristo já está articulando, mas a articulação maior vai ser na primeira metade da semana. Quando ele fizer isso, aí ele vai pegar o poder. Quando ele pegar o poder, aí ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Aí ele vai perseguir todos os cristãos, mundialmente falando. Ele vai criar uma lei, um sistema 666, que é um sistema globalizado mundial, que quem não aceitar o sistema não compra, não vende, não negocia, não faz nada, entendeu? Só que quando o anticristo se levantar, o Senhor vai levantar as 2 testemunhas que está sendo preparada já por Deus para pregar o Evangelho na grande tribulação. Quem são as 2 testemunhas, pastor João? Uma parte de Efraim e uma parte de Judá. Uma parte da casa de Judá e uma parte da casa de Efraim, que é a casa de Israel disperso. Esse povo faz parte da igreja, as 2 testemunhas. Eles vão ser chamados, preparados por Deus com conhecimento cétrupo, 7 vezes mais de conhecimento, para evangelizar os irmãos, as pessoas na grande tribulação. E vai ter muitas nações, muitas pessoas que não vão se aderir ao sistema do anticristo, vão ouvir a pregação das 2 testemunhas, as 2 testemunhas vão endereçar essas pessoas, direcionar essas pessoas para os desertos, e lá elas vão ser protegidas por Deus por 1260 dias, que é o período de 42 meses da grande tribulação. E nesse período o povo vão ser protegido, as 2 testemunhas vão ser perseguidas, muitas delas vão ser mortas, porque elas vão estar nos grandes centros pregando a palavra de Deus. Muitos irmãos acham que as 2 testemunhas só vão pregar em Jerusalém. Eu ainda não estou dizendo que estou totalmente certo, mas eu acho que as 2 testemunhas elas vão profetizar em escala mundial, porque Deus vai levantar as 2 testemunhas, eu acredito, em toda a terra. Aonde tiver crente, Deus vai levantar pessoas que faz parte das 2 testemunhas para ganharem almas na primeira metade da semana e mandar o povo se afastar para o deserto. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus precisa que sobre muitas nações, porque essas nações que vão ouvir as 2 testemunhas, esse povo que vão ouvir o toque da última trombeta que vai ser pregado, que é toque de trombeta, irmão, simboliza a pregação do Evangelho. As 2 testemunhas, o toque da última trombeta vai começar com a pregação das 2 testemunhas. Essa é a verdade. Não é um anjo que vai vir tocando uma trombeta lá do céu, fazendo um barulho e fazendo aquele som todo. Irmão, trombeta é pregação, vai acontecer na terra. As 2 testemunhas vão tocar trombeta e vão ganhar muitas pessoas para Jesus e vão alertar, e muitas nações vão ouvir elas ainda pela mídia, pela televisão. Os grandes centros vão continuar funcionando, e muitas nações, muitos reis, muitos príncipes que tomam conta de terra, de países, que governam países, não vão se aderir ao sistema mundial da besta, entendeu? Que é do anticristo, da besta da terra. Não vão se aderir.
não vão aceitar. E essas nações, elas vão ser poupadas, elas vão ser perseguidas, mas muita gente vai sobrar. Por isso que nós falamos sempre no nosso vídeo, nações restantes, que vão restar da ira de Deus no período da grande tribulação. Porque vai entrar a grande tribulação, o anticristo vai perseguir ferronhamente o povo de Deus, vai matar muitos cristãos, vai degolar cristão, vai ser uma perseguição em escala mundial, mas não vai ser tão forte como lá no Oriente Médio. No Oriente Médio vai ser perseguição mesmo, vai ser terrível, porque lá é onde está o epicentro do anticristo, e toda perseguição em escala mais forte contra o Israel como país e como povo de Deus que estão em Israel, contra a igreja que faz parte de Judá e de Benjamim, que aceitou Jesus, e também os israelitas que já voltaram para lá, que faz parte da igreja, que vão também fazer parte das testemunhas, uma boa parte deles vão fazer parte das duas testemunhas, e aqueles que não fizerem parte vai ser orientado a saírem para os desertos. O deserto não é só aquele deserto lá não, deserto dos povos, deserto das nações. Essa é a verdade, porque se nós excluir as nações disso aí, então para que evangelho nas nações? Para que evangelho nas nações? Então as nações seriam abandonadas por Deus, mas vai ter nações restantes, e essas nações só vão restar por causa do poder do evangelho das duas testemunhas. Essa é a verdade. Sem evangelho não há regeneração, sem evangelho não há mudança, sem evangelho não há aceitação, irmão. As duas testemunhas vão pregar e as nações não vão aderir ao sistema globalizado da besta, vão se converter ao Senhor, mas não vão fazer parte da igreja, do Israel de Deus que vai ser arrebatado, porque arrebatamento é somente para aqueles que fazem parte da igreja, que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Entendeu, meus irmãos? Os demais vão ficar na terra e vão ser levados para os desertos. Muitos não vão morrer, muitas nações vão sobrar, porque não vão matar todo mundo, nem todos vão para o deserto, mas Deus vai levar um povo para o deserto, claro. E esse povo que vão para o deserto, e esse povo que sobrarem das nações restantes, eles vão viver no milênio e vão ser disciplinados, ensinados, orientados pela igreja durante 1000 anos, e eles vão reconstruir o mundo, a terra novamente, durante 1000 anos. Então, mas só para me resumir, então quando o Senhor vier, logo após a manifestação do anticristo, a perseguição que o anticristo vai fazer contra o povo de Deus, o Senhor vai fazer tudo isso que eu acabei de falar, só que ele vai vir no final da tribulação, ele vai vir e vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, transformar os corpos daqueles que estão vivos em Cristo, entendeu? Que estão no deserto, que faz parte da igreja, que morreram no período da grande tribulação, vão ressuscitar esses, e aqueles que estão vivos vão ser transformados, e o Senhor vai arrebatar da terra, vai tirar para o céu, entendeu? E ele vai derramar a 7ª taça da ira de Deus sobre a terra, e nesse derramamento dessa última taça, ele vai destruir com todo o sistema globalizado do mundo, destruir o reino da besta, vai pegar o anticristo, o falso profeta, a besta que é o reino mundial, todo tipo de pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, pessoas infiéis, pessoas que prostituem, criminosos, bandidos, estuprador, maníaco, todo tipo de imundícia de gente, mentirosa, enganadora, crente que viveu no falso testemunho, nunca foi fiel, adorou mais o sistema do que a Deus, que aceitaram o sinal da besta por causa de dinheiro e por causa de fama. Entendendo? Esse povo vão ser lançados no lago de fogo, e o Senhor Jesus então julgará as nações restantes, entendeu? Prenderá o diabo por 1000 anos, julgará as nações restantes, e aqueles que for bode vai ser lançado no lago de fogo. Então ele prenderá o diabo por 1000 anos,
implantará o reino de 1000 anos na terra, que é o governo dele durante 1000 anos, logo depois da festa dos tabernáculos, que é a festa de comemoração do casamento de Jesus com a igreja, que é o casamento espiritual. Jesus vai casar com a sua noiva, com a sua igreja, espiritualmente falando, para governar com ele durante 1000 anos. E depois que terminar o 1000 anos, aí Satanás será solto por um pouco de tempo, sairá a enganar as nações, ajuntará Gog e Magog de novo, outro grupo de Gog e Magog, que é o Gog e Magog final, e vai fazer guerra contra Cristo e a igreja lá em Jerusalém, mas vai descer fogo do céu e vai consumi-los. O diabo será lançado no lago de fogo, e a morte, que é o último inimigo de Deus, também será lançado no lago de fogo. Aí vai vir o grande trono branco, o juízo final. Deus julgará todas as pessoas que morreram de Adão até agora, que são ímpios, que vai morrer até no final da grande tribulação, que não ressuscitaram, claro, porque quem vai ressuscitar na primeira ressurreição é só a igreja, eu já falei para os irmãos, só os eleitos, né? Os outros vão ressuscitar somente no grande trono branco para ser julgado, e muitos serão salvos, porque vão passar pelo livro das obras e da vida, se os seus nomes forem achados no livro da vida, e eles tiverem obras que agradam ao Senhor, porque muitas pessoas que morreram sem conhecer Jesus, sem ter oportunidade, mas eram pessoas íntegras, pessoas obedientes, pessoas que tinham uma postura de pessoas obedientes, de pessoas fiel, mas não conhecia Jesus. O Senhor não vai lançar uma pessoa dessa no lago de fogo de qualquer maneira, ele vai passar pelo livro das obras e pelo livro da vida, entendeu? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.